Hora da previsão do tempo aqui no Jornal Regional com Adriele Nartelli. Vamos falar então, atualizar a questão de alertas de temporais, que a gente já está dando aí esses alertas desde o começo da semana e hoje tem de novo. Vamos dar uma olhadinha? Isso aí. Bom, é que a gente segue com os dois mesmos sistemas de ontem atuando. A massa de ar quente, bem quente, ontem foi um calorão, né? E também essas áreas de baixa pressão, esse sistema de chuva que é o responsável pelos temporais normalmente no final do dia, né? Então hoje a gente tem aqui no estado já uma condição um pouco mais nebulosa, né? Aqui para o Alto Vale intercalando com momentos de melhoria no tempo, né? Mas mais para a região sul do estado a chuva deve ser mais frequente e aí no decorrer do dia a gente tem essa possibilidade mais uma vez de temporais, né, que podem acontecer justamente por conta desse sistema de baixa pressão associado ao calorão que vai acontecer hoje também. Então, assim como ontem, hoje também tem alerta da Defesa Civil para a possibilidade de ocorrência de eventos extremos aqui no estado. A combinação entre calor intenso e umidade favorece a formação de temporais acompanhados inclusive de raios e rajadas de vento em todo o estado, de acordo com a previsão da Defesa Civil Estadual. Com o calor mais intenso nas áreas mais próximas à divisa com o Paraná, a chance de temporais aumenta entre a tarde e a noite, tanto da quarta-feira quanto da quinta-feira. Já nas demais áreas, essa chuva associada a instabilidades provocadas pelo sistema de baixa pressão deixa a chuva mais frequente ao longo de toda a quarta-feira e também da quinta-feira. Os volumes podem ser expressivos principalmente nas regiões centro-sul de Santa Catarina, com volumes podendo ultrapassar até os 100 milímetros. Esse tipo de ocorrência é comum nessa época do ano devido à configuração do tempo, calorão associado a sistemas de chuva, nesse caso, as áreas de baixa pressão. Nesses dias de verão, com um calor mais intenso, é bastante comum que nós tenhamos mudanças bruscas nas condições do tempo, com os temporais que acontecem entre o final da tarde e a noite ganhando força. Os modelos indicam uma condição de tempo chuvoso, especialmente para essa noite e madrugada de amanhã, trazendo grandes volumes. As áreas em laranja nesse mapa indicam risco alto para essas ocorrências e as em amarelo, risco moderado. Os temporais trazem risco para ocorrências como destelhamentos, queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas pontuais. A Defesa Civil de Santa Catarina recomenda que, em caso de temporais e chuva intensa, a população sempre busque algum local abrigado, longe de objetos que possam ser arremessados e jamais transite em locais alagados. E esses alertas de temporais nessa semana têm se confirmado, né? Conforme a previsão que mostramos aqui, a região sul de Santa Catarina foi a mais atingida pelos temporais durante a noite de ontem, em uma dessas tempestades, né? Em Criciúma teve bastante estragos e mais violento ainda foi o evento no estado vizinho. A capital do Rio Grande do Sul foi duramente atingida por vento intenso e muita chuva. O forte temporal que atingiu Porto Alegre por volta das 10 horas da noite de ontem causou transtornos em diferentes pontos da cidade. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, um homem morreu, atingido por uma marquise que cedeu pela força do vento. Conforme a Climatempo, as rajadas chegaram a 89 km por hora no aeroporto Salgado Filho. Em apenas 60 minutos, também choveu a metade da média histórica de precipitação de janeiro inteiro na cidade. No Hospital São Lucas, o teto de uma unidade de tratamento intensivo desabou. Até o momento, não há informações sobre feridos. Os hospitais Independência e Bom Jesus precisaram providenciar o remanejamento de pacientes porque suas dependências ficaram alagadas por conta do temporal. Foi uma das tempestades mais violentas que atingiram a cidade na história recente, com chuva excessiva em curto período, granizo e um forte vendaval. Também na noite de ontem, algumas ruas de Criciúma ficaram alagadas por conta da chuva forte. A quantidade de água na pista causou vários transtornos, incluindo na região do entorno do estádio Heriberto Rilse e trechos da Avenida Centenário. O temporal causou também a queda de uma árvore na Praça Nereu Ramos, no centro. A chuva forte foi por volta de 9 horas da noite, com volumes de cerca de 85 milímetros em curto espaço de tempo. 10 ocorrências foram registradas.
um dos motivos para termos esse risco de temporais, a gente já disse, né, é justamente o calorão, e ele se mantém hoje, embora um pouquinho menos do que ontem, devido à maior presença de nuvens, né? Ainda assim, nós temos para hoje máximas aí bem altas, né? A gente vê para Joinville, por exemplo, máxima de 33 graus, lá em São Francisco do Sul, máxima de 32, e aqui para o Alto Vale, a média aí de máxima de 30 graus, né, usando Rio do Sul hoje como referência. Vai ficar ainda mais quente aqui para o Alto Vale em todas as regiões do estado nos próximos dias, né? Então, se hoje tem esse alerta já para temporais com esse calor que não é tão intenso, é provável que nos próximos dias a gente continue sob esse risco, então, de temporais, de eventos mais extremos aqui para o nosso estado. Típico dessa época do ano, como bem adiantou o meteorologista. É isso aí.